se houver necessidade, a gente pode publicar ou não. Bom, boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma tarde de segunda-feira, com a disciplina Tópicos Especiais 2, né, Seminários de Zoologia. E hoje o convidado é o professor José Ricardo Miras Mirmudes. E eu vou fazer uma apresentação formal dele antes dele começar a palestra, como eu tenho feito, né, sempre. Ele é bolsista, pesquisador do CNPq, professor associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, desenvolve projetos de pesquisa sobre sistemática, evolução, filogenia, biogeografia e faunística de coleóptera, orientando projetos de alunos na graduação e pós-graduação com várias famílias de coleóptera. É professor credenciado nos programas de pós-graduação em Zoologia do Museu Nacional e no Biodiversidade e Biologia Evolutiva da UFRJ. É coordenador e colaborador de projetos da FAPERJ e do CNPq e editor associado da Biota Neotrópica e consultor ad hoc de periódicos especializados no país e no exterior. Linha de pesquisa envolve sistemática e evolução de grupos megadiversos de coleóptera, incluindo Scarabeidea, Elateroide, Curculionidae, Chrysomelidae, Tenebrionidae e Buprestoide. Promove atuações em projetos de extensão voltados para estudo dos insetos e conservação de áreas protegidas. Bom, Mirmudes, agradeço muito a sua disponibilidade em colaborar com a disciplina e fique à vontade para ministrar a sua palestra. Geralmente, depois da palestra, a gente faz um pequeno intervalo para as pessoas pegarem um café, pegarem uma água, e aí a gente começa a sessão de perguntas e curiosidades. Tá bom? Perfeito. É contigo agora. Muito obrigado aí pela presença. Então, primeiro, eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Assim, tá bom? Nesse tom. Já vou compartilhar minha apresentação. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui bem. Quero tentar compartilhar só essa janela, né? Tá toda a apresentação, é isso? Eu quero o meu slide. Vamos ver como ele fica aí, né? Ele está indo assim por quê? É a janela, não a apresentação. Então, vamos voltar lá. Eu estou vendo direitinho aqui. É só você colocar em modo de apresentação. Não, já pus. Aí vocês estão vendo os outros slides, né? Como tópicos, né? Eu estou vendo o PowerPoint, só que não no modo de apresentação. Estou vendo ele como se estivesse para editar. Professor, eu te sugiro o seguinte. A tela inteira. Isso. Você bota o... Agora foi. Isso. Tá ótimo. É o de tela inteira. A gente sempre usa de tela inteira, mas achei que ia ficar melhor, tá? Bom, então, primeiro, boa tarde a todos. Eduardo, muito obrigado pelo convite, por estar aí apto, preparado e disponível para organizar essa disciplina, porque eu acho que acaba abrindo, né, o leque de possibilidades, acho que de discussão, de aprimoramento do que a gente já faz preocupado na UFRJ, né? Então, muito obrigado pelo esse convite. Aí a gente está ali, né, o que a gente poderia apresentar. E eu pensei em falar um pouco dessa discussão da legislação, né, como a legislação se modificou e como que ela coloca aí, né, o que poderia ser alguns entraves e talvez algumas melhoras, né? Então, eu vou tentar colocar aqui de uma forma que eu fique apartidário ao esquema, né, a estrutura como ela está encaminhada hoje. Vou tentar incorporar um pouco da pesquisa que eu faço, justamente para exemplificar, mas eu estou vendo aí que já tem, né, outros professores, o Cléo, que pode dar uma contribuição. Tenho mesmo que retomar aqui uma dúvida do próprio professor Cléo nesse sistema da nova lei de biodiversidade, a questão de coleções que eu coloquei aqui. E não é uma coisa fácil de entender, não, né? Vocês vão ver que, por exemplo, tem a questão de paleontologia, de fósseis, que eu vi discussão recente em algumas palestras, então Joaquim está aí,
Ele vai me ajudar agora também para lembrar algumas discussões que possam entrar com fósseis, né? E por aí a gente vai, né? Onde que a gente pode ir, né? Então, eu pensei em falar da biodiversidade no Brasil, mas aí é uma pincelada, exatamente como que a gente contribui, né, na UFRJ com esse tipo de trabalho. E depois, né, o que seria esse dilema, né, hoje, para fazer a pesquisa e também a legislação. Quer dizer, os dois vão ter que andar juntos, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou ali do Departamento de Zoologia, do Laboratório de Entomologia, trabalho com insetos, e hoje, há mais ou menos de um ano, eu entrei com o Jorginaldo, que é curador da Botânica, na Comissão da Biodiversidade, representando o IB, né, nesse trabalho de comissão com todas as unidades da universidade, né, o pessoal da Química, da COP, né, da Microbiologia e o Instituto de Biologia, que tem lá a Biologia Marinha, Botânica, Ecologia, Genética, enfim, a Zoologia, para a gente tentar discutir e adequar as necessidades, né, da universidade com relação à pesquisa, mas a gente vai ver que esse aspecto entra no ensino, né, quando a zoologia também tem, por exemplo, atividades práticas, né, com observação, coleta, né, estudo em campo de organismos, e depois até com o ensino com a pesquisa, né, que eu estava falando, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo aqui falar de uma maneira clara, né? Esse slide vocês conhecem, né? A maioria já conhece, isso é de um pesquisador britânico, numa palestra justamente sobre escala da diversidade zoológica, né? Então, é para falar aí, a gente hoje já ultrapassa, sem sombra de dúvidas, 2 milhões de espécies, 1 milhão só de artrópodos, né? Esse coleóptero aí representa artrópodos, como também esses ácaros aqui. Então, a gente sabe também que essa discussão envolve grupos subestimados, né? Quando a gente fala ali na zoologia, está ensinando zoologia, a gente está falando pelo menos de 34 filos, alguns descritos recentemente, e imagine, né, eu sempre promovo essa discussão, né, o quanto ainda temos de diversidade, né, para descrever, para escalonar, como que muda isso, né? Então, obviamente, se você pegar qualquer canto aí de um cômodo da tua casa, né, normalmente na sala de aula, como a gente está, né, também, você vai encontrar uma diversidade muito grande de ácaros. Imagine isso num sistema natural qualquer, né? Hoje tem discussão, por exemplo, que Hymenoptera, né, a ordem das vespas, abelhas, formigas, pode ser mais diversa do que propriamente Coleóptera, como todo mundo vem falando. Coleóptera, a gente fala hoje pelo menos 400 mil espécies, né? Mas imagine o que você tem de protozoários, né? De bactérias que ainda não são conhecidas, então são grupos pouco estudados, outros grupos que são negligenciados, que a gente fala, né? Todas as grandes áreas, né? Todos os especialistas dos diversos filos na zoologia, por exemplo, eles vão falar de diversidade subestimada. Então, por exemplo, você pensar em nemátoda, né? Que cada planta, cada animal tem pelo menos um nemátoda parasitando, né? Obviamente, esse é um grupo que está negligenciado, pouco estudado. E aí vão incluir os ácaros, outros artrópodos, né? Crustáceos propriamente, né? Imagino que tem talvez numa zona abissal, né? Molusca, né? Ou sei lá, depois da zona fótica, né? Então, e essa discussão aqui ela é muito importante, né? A biodiversidade brasileira, eu resumi aqui com informações até da página do governo, né, o gov.br. Hoje você precisa desse sistema que está no gov.br, mas ele está mudando tudo, né? Então tá um pandemônio assim você encontrar, por exemplo, alguns sistemas que você já utiliza do governo estão sendo direcionados, por exemplo, o CNPq, tá? Mas hoje você já procurando aí eles mudaram, migraram páginas, estruturas, isso está mudando, né? Mas lá, falando de biodiversidade, eles estão falando que o Brasil ocupa quase metade, né, da América do Sul, então a gente sabe dessa grande extensão territorial, é sem sombra de dúvida um dos países com a maior biodiversidade do mundo, né? E ele vai competir com outros igualmente biodiversos, como Colômbia, Peru, Bolívia, que estão aqui na América do Sul, mas aí se você extrapolar nas Américas, você sabe do México, né?
também pela extensão territorial, e depois os países, talvez, asiáticos e ali indomalaios, né? Mais de 116 mil espécies animais, mais de 46 mil espécies vegetais, estão falando de 6 biomas terrestres, 3 grandes ecossistemas marinhos, diferentes zonas climáticas, formação de biomas, né, ou zonas zoogeográficas, biogeográficas específicas que ocorrem no país, né, como floresta amazônica, Pantanal, Cerrado, Caatinga, Pampas e Mata Atlântica. Então, a fisionomia, a composição da fauna e flora, por exemplo, podem ser únicas em diversos aspectos. Tudo isso tem uma informação histórica importante, né? Então, só para você estar se tornando biólogo e estar inserida nesse sistema para estudar, é um grande desafio, né? A Costa Marinha, por exemplo, você tem mais de 3,5 milhões de quilômetros quadrados, inclui ecossistema de recifes de corais, dunas, manguezais, lagoas, estuários, pântanos, né? Imagina que a gente possa promover uma discussão só sobre biodiversidade brasileira, onde a gente entra, o nosso papel, o que a gente faz, né? Eu coloquei 2 exemplos aqui que eu tirei agora de outra plataforma do governo, do IBGE 2021, em protesto contra a falta de verba do censo, né? Porque esse país ele precisa se tornar sério, obviamente. E aqui que a gente tem uma composição bacana, falando, por exemplo, da diversidade da flora nacional, né? Aquelas 46 mil espécies, mas, por exemplo, eu destaco aqui de peixes, né? Para as espécies brasileiras, que ultrapassa, sem sombra de dúvidas, mais de 4 mil espécies. Quando você compara o que eles informam ali, da diversidade desses grupos, né, de vertebrados, e os peixes na Amazônia, por exemplo, você tem uma escala de 3 mil espécies de peixes contra 350 da Mata Atlântica, né? E isso, às vezes, inverte, né, esse papel. Às vezes, você tem muito mais coisa na Mata Atlântica e menos numa Amazônia. Isso aqui você tem uma área territorial maior também, né? Então, imagina essa diversidade podendo ser estudada aí num nível mais profundo, né? Então, a situação atual da biodiversidade, ela envolve, na minha opinião, o que o Edward Wilson, que é um pesquisador muito interessante de vocês lerem, quem ainda não conhece, ele tem o livro Diversidade da Vida, que foi um dos primeiros que eu li aí na minha carreira de biólogo. Eu acho que ele saiu ali na 92, mais ou menos. Depois, em 97, ele escreve esse livro aqui que ele organiza, né? São vários capítulos de diversas autoridades falando de biodiversidade. São 2 livros que vale a pena todo biólogo ter. E ele lembra, né, que a biodiversidade hoje, né, ela é, sem sombra de dúvida, um recurso global, né? Eu lembro de um museu que eu visitei na Espanha, Barcelona. Esqueci o nome do museu, mas tudo bem. É muito interessante, porque para falar de biodiversidade só tinha uma exposição, que era uma prateleira, né, de produtos, remédios, tudo que você possa imaginar que é derivado de algum componente natural. Tá? Então, era imensa a quantidade de produtos. E aquilo, obviamente, causa um impacto muito grande. Então, não há dúvidas de que é um recurso global muito grande. Eu resumi aqui, né, que o principal entrave seria o crescimento populacional, que a gente pode imaginar aqueles biomas, né, de Amazônia, atualmente, Mata Atlântica, que a gente já sabe, o que é crescimento populacional, né, especulação imobiliária, por exemplo, sem um planejamento, sem um plano diretor, né, várias cidades são isso, o Rio de Janeiro é um bom exemplo dessa luta, né, então, entrave pelo crescimento populacional, mas você também poderia ter, aliado a essa biodiversidade, um desenvolvimento tecnológico de pesquisa que poderia estar relacionado também à conservação dessa biodiversidade, tá? Esse é um grande exemplo e a palestra eu acho que ela entra exatamente aqui, tá? Então, a minha pergunta aqui é: quando conservação é desenvolvimento? Né? A partir do momento, eu vou elencar aqui exatamente a pesquisa que eu faço, tá? Num breve parênteses disso daqui, né? Então, eu estou atuando ali com estudantes, com outros pesquisadores de outras universidades, como o USP, a Universidade Federal hoje de Rondonópolis, no Mato Grosso, que eu tenho colaboradores em projeto de mestrado e doutorado.
Então, a minha atuação está dentro da zoologia, que vocês já sabem, da entomologia e da coleopterologia, que eu destaco aí, que é o principal, né, que a gente já trabalha aí com os organismos que são os coleópteros, os besouros. A sistemática, a biogeografia, evolução e um pouco de paleontologia, né? E também o projeto de divulgação científica e de extensão, guias da conservação, que muitos de vocês já estão conhecendo. Eu falo um pouco sobre isso numa palestra lá para o Conhecendo a FRJ, depois eu posso disponibilizar para vocês, está lá no YouTube, né, no meu canal, e ali eu falo um pouco mais, uns 50 minutos, exatamente me aprofundando só nisso daí, com alguns exemplos. Tá? Então, eu entendo que, desde o primeiro momento que eu descrevo, seja uma espécie nova de besouros, né, esses são os meus principais trabalhos, ou que eu busco fazer uma definição da espécie, né, utilizando dados morfológicos, dados moleculares, morfometria geométrica, por exemplo, a distribuição geográfica, que tipo de bioma no país ou fora do país ele está relacionado, né, profundamente relacionado. Se eu divulgo essa informação, se eu estou trabalhando também com espécies que não são, que são extintas, perdão, eu também posso estar promovendo todo esse desenvolvimento e estar fornecendo informação para a conservação dessa biodiversidade, né? Ao mesmo tempo que eu estou tentando promover o conhecimento dela, eu estou promovendo saber o que tem, como protegê-la, etc. Aonde acontece essa pesquisa? Ela acontece no campo, né? Como todos vocês sabem, laboratórios e museus dentro de universidades, institutos de pesquisa, são alguns do tipo de trabalho que a gente faz. Muito desse trabalho também depende das coleções biológicas que estão nos museus. Às vezes, por exemplo, para a definição de uma espécie nova, ou de uma espécie já bem conhecida, eu preciso de uma série grande de exemplares, né? Então, obviamente, isso aqui eu preciso de um acervo histórico, científico, que está em várias instituições do país e do mundo, e, ao mesmo tempo, eu vou lá no campo, os meus alunos, os meus estudantes, fazendo essa pesquisa, né? Essa pesquisa pode envolver a coleção científica seca, como dos insetos montados, ou em álcool, com suas larvas e outros insetos que têm o corpo não tão endurecido, não tão esclerosado. Em resumo, esses projetos de pesquisa eles vão ver inventários faunísticos, taxonomia sistemática, filogenia e biogeografia, biologia evolutiva. Tá? Alguns exemplos que eu trago disso, por exemplo, é uma tese de doutorado da Ingrid Matos, que ela trabalhou com Passálide, que é aquela família de besouros, que os adultos, né, machos e fêmeas, estão dentro dos troncos caídos, cuidando da larva, da pupa, né, das suas espécies. Então, ela fez um trabalho buscando várias informações sistemática morfológica, mas também molecular, para fazer uma associação molecular entre as larvas e os adultos que eram encontrados no mesmo tronco, e isso para ajudar a fornecer informação dos imaturos que são pouquíssimo conhecidos, né, pouquíssimos estudados, e onde que estariam, né, essas espécies, a sua distribuição, etc. Então, isso já é um trabalho que eu chamo de uma abordagem da sistemática integrativa, está usando aquela informação, né, da taxonomia, mas ao mesmo tempo buscando outras ferramentas para ajudar a definir melhor essa diversidade, né? E esse tipo de informação é que pode estar promovendo, por exemplo, o entendimento de um bioma da Mata Atlântica no país, né? Outros exemplos que eu considero assim mais modestos, mas de fundamental importância, e hoje a gente tem uma discussão muito grande assim, né? Eu vou fazer um projeto de pesquisa, mas ele tem que ter uma publicação de alto impacto, né? O sistema de avaliação das pós-graduações estão trabalhando com isso, né? Mas eu ainda aposto que trabalhar, por exemplo, com a diversidade de uma subfamília de besourinhos, não é? Muito carismáticos, numa reserva ecológica, né? A reserva ecológica do Coacaçu, a Régua, que para a gente é um exemplo muito grande desses processos de reflorestamento, etc., né? Então, trabalhar com a informação biológica que existe ali, numa escala extremamente local,
ela pode, de repente, alcançar uma escala continental, né? Se eu pensar na Mata Atlântica como um bioma extremamente afetado, né, que você tem uma amplitude latitudinal e altitudinal muito grande, tá? E ela fez esse trabalho aí, que é muito bonito, né? E ela relacionou também, não só as espécies, mas também as plantas hospedeiras onde eles ocorrem, tá? Um trabalho de monografia, que é, por exemplo, do Giovanni Caputo, que é uma das últimas monografias que defendeu ano passado, né, na pandemia, também de forma remota. Ele faz a descrição da larva e pupa de uma espécie de besouros escaravelhos, né, de Ruteline, que foram encontrados em outras unidades de conservação da Mata Atlântica. Tá? E aí ele tenta mostrar todo esse trabalho morfológico. Tá? Aqui é bem morfologia. Um resumo, o congresso, o encontro, né, as jornadas de iniciação científica na UFRJ, né, como esse aqui do Congresso Brasileiro de Zoologia, que o Ederson, um aluno de mestrado, ele está fornecendo informação do primeiro registro de uma espécie de curculiônide que está associado com uma planta, Tifa dominguensis, lá na Reserva Ecológica de Guapiaçu. Tá? Então, um elenco de alguns trabalhos. Esse besourinho, né, o Amalactus carbonarius, é esse bichinho aí, né? Ele encontra lá numa planta aquática, semiaquática, na Reserva Ecológica de Guapiaçu, e ele está tentando agora fornecer toda a informação com relação à morfologia, à genitália, né? A distribuição geográfica e, principalmente, a larva e a pupa, né? Que completa o ciclo de vida desse organismo. Tá? Então, todo esse tipo de informação hoje, por que eu estou falando isso? Né? Porque todo esse tipo de informação, conseguir essa informação hoje, principalmente com o zoólogo, você tem que estar ligado a dois sistemas do governo que são decorrentes de uma mudança na legislação brasileira, que eu vou tentar adequar aqui um pouco sobre isso. Então, todo esse trabalho que você faz, hoje está atrelado a você realizar uma série de informações. Tá? E isso inclui, se eu publicar, desde uma nota científica, um artigo completo de taxonomia envolvendo atos nomenclaturais, né? Sinonímias, combinações novas, novas espécies, tá? Revisões completas, que eu defino todas as espécies até então conhecidas de um gênero, a filogenia, a biogeografia, né? Se eu estou, como eu falei ali, exemplo de sistemática integrativa, vocês viram também com isso com outros professores, se tem um trabalho de análise evolutiva, ou um simples inventário ou lista de espécies, tá? Tudo esse tipo de trabalho aqui, a nova lei da biodiversidade, ela prevê que você tem que cadastrar esse acesso como uma empresa que está fazendo acesso para elaborar, por exemplo, um fármaco de importância médica. Tá? Uma relação que eu acho importante de fazer, que eu estou colocando aqui, é o projeto Biota FAPESP, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Tem mais de 20 anos, esse é um print lá da página deles, né? Eles estão preocupados, então, com a caracterização, conservação, uso sustentável da biodiversidade, formando aí o que é o Biota FAPESP, é uma rede de pesquisa, envolve pesquisadores do Brasil e do mundo, tá? É um resultado de articulação da comunidade científica do Estado de São Paulo em torno das premissas precognizadas pela Convenção sobre a Diversidade Biológica, CDB, né, durante a ECO 92 e ratificada pelo Congresso Nacional em 1994. Então, hoje, eles sabem, né, todas as espécies, claro que não dá para falar tudo, né, mas todas as espécies de plantas, todas as espécies de animais, todas as espécies de fungos que ocorrem no estado de São Paulo. E esse projeto, depois aí de uns 15 anos, ele teve um desdobramento muito importante, que é o Bioprospecta. Então, várias espécies do estado de São Paulo, que você já conhece, que estão catalogadas, estão em inventários, naquela enormidade de projetos ou produtos dos resultados de pesquisas, como eu tentei elencar, que a gente faz, né? Todos vocês estão envolvidos de alguma maneira
com a pesquisa, com o ensino, com a divulgação científica disso, toda aquela informação ela pode estar relacionada, sem sombra de dúvida, por exemplo, a um novo composto antifúngico que é descoberto no ninho de formigas cortadeiras. Então, você já tem exemplos inúmeros disso, por exemplo, em plantas medicinais, mas outros aspectos são desenvolvidos aí dentro do Biota Prospecta. O Biota Prospecta, eu coloquei aqui alguns exemplos da página deles, tá? Então, você tem lá compostos de drogas, enzimas, com aplicações a partir da bioprospecção em fungos, metabolismos de procariontes. Isso aqui é exatamente um passo, né, à frente, por exemplo, de um simples trabalho de sistemática, porque você está elucidando, né, está definindo, ajudando a definir uma espécie, e agora você vê ela sendo aplicada aqui, por exemplo, para uma avaliação farmacológica, química, por exemplo, de passifloras, né, de maracujá, etc. Tá? Antioxidantes, anti-inflamatórios, fauna de artrópodes, procura de compostos líderes para o desenvolvimento racional de novos fármacos e pesticidas. Então, é um outro programa de pesquisa, né, que se abre a partir da pesquisa básica, tá? E tudo isso relacionado à Convenção da Biodiversidade. Então, qual que é o tamanho da burocracia que a gente está trabalhando hoje? Primeiro é o CISBio, que é um sistema da biodiversidade, ele está dentro, né, do ICMBio, do Instituto Chico Mendes, no Ministério do Meio Ambiente, e ele nada mais é do que um cadastro para você conseguir autorizações, por exemplo, para fazer coleta, né, transporte e outras questões, como também a captura, né, perdão, dentro de unidades de conservação federais. Ao mesmo tempo, se você precisa trabalhar numa unidade que é municipal, estadual, desculpem, você precisaria o quê? Pegar autorização, além do CISBio, com outras unidades, tá? Então, desde o desenvolvimento do CISBio, que muitos de vocês já ouviram falar, conhecem, às vezes até estão ajudando aí os seus professores, coordenadores de projeto a gerar esse tipo de informação. Por exemplo, um aluno de mestrado, quando ele foi fazer a sua dissertação, a sua autorização de coleta para o INEA do Rio de Janeiro, ele precisou de um cadastro CISBio, e o cadastro CISBio ele só autoriza esse cadastro com o coordenador ajudando a fazer ali. O professor orientador, perdão, tem que estar nessa autorização de pesquisa. Quando você se torna um professor, um pesquisador numa instituição, ele vai fornecer para você, esse sistema, uma autorização permanente para coleta. Isso funciona muito bem para os zoólogos, né? Então, é uma licença permanente para coleta de material zoológico. Então, isso daqui ajudou, né, a partir de uma legislação aí de 2014, está lá no artigo 3, por exemplo, o que ela acaba abrangendo, né? Toda a coleta de material biológico, toda a captura ou marcação de animais silvestres que você esteja fazendo no local, se você estiver fazendo uma manutenção temporária de espécimes da fauna silvestre em cativeiro, então eu tenho isso, né? Coletando aquelas larvas de besouros em tronco, trazendo para o laboratório, trazendo lá para uma BOD, que vai ter os controles de temperatura, umidade, eu tenho que fazer o registro no CISBio que eu estou coletando isso. Se eu estou fazendo uma fotografia, se eu estou fazendo uma gravação, eu tenho lá nesse sistema do CISBio como colocar essa informação nos projetos que eu estou cadastrando. Tá? Se eu também estou levando material, né, lá da régua para o UFRJ, por exemplo, eu tiver uma blitz, por exemplo, essa autorização permite que eu transporte esse material biológico desde que esteja marcado aqueles táxons. Então, a minha autorização ela está para todos os insetos. E a realização de pesquisa em unidades de conservação federal ou em cavidade natural subterrânea, tá? Desde o desenvolvimento disso aqui, então, que eu tinha esquecido de falar, você colocava as suas unidades estaduais e municipais. Depois, acho que o sistema federal não conversou mais com os estaduais e municipais, e agora você faz isso só para as unidades de conservação federais, se é que não mudou muita coisa, e, obviamente, você tem que correr atrás das outras instituições estaduais e municipais para conseguir a sua autorização, dependendo da área que você trabalha, tá? Então, isso daqui é importante para a coleta.
Um grande entrave, na minha opinião, é o relatório. E eu coloco ele aqui como uma coisa importante, porque você tem que colocar o nome de todas as suas espécies, todas as ocorrências, né? E todas as coordenadas em decimais aqui, se eu não me engano, que estão, não, grau, minuto, segundo, perdão, mas você transforma isso também em decimais, e você pode colocar um a um, né? Então, imagina quem trabalha aí com artrópodos, né? Colocou lá uma determinada armadilha, passou uma rede, né? Lá em alto mar e coletou, sei lá, você tem dezenas, centenas, né? Às vezes centenas, às vezes milhares de espécies, né? Dependendo do que você estiver trabalhando. E você colocar toda essa informação, né? Com escala ali. Esse sistema eles tentaram facilitar, colocando uma planilha padrão que você não consegue mexer, e aí você consegue preencher essa planilha e carregar essas informações para o seu relatório. Tá? Então, aparentemente parece que facilitou. Mas o problema é que desde a implementação do SysBio, as sociedades científicas elas participaram dessa discussão. E na hora do relatório, elas não foram ouvidas. Tá? Então, tem muito aprimoramento, muitas sugestões que poderiam ser incorporadas aqui e que não foram feitas. Tá? Então, a gente trabalha com um sistema assim. Por exemplo, justamente naquele exemplo das famílias dos pastalídeos, eu tenho muita proposta de subgênero. Eu não consigo cadastrar nenhum dos subgêneros. Então, se eu tenho pássaros especiosos lá, eu não consigo cadastrar ele com esse nome. Pela nomenclatura, né, zoológica, eu teria que levar essa informação. Então, eles não adaptaram isso. Não sei como que está, por exemplo, de subespécie. Mas você fez lá direitinho, teve atividade ou não, agora na pandemia você não tem nenhuma atividade de coleta, você submete o relatório e ele acaba mandando lá, né, daquela autorização que ele foi renovado e que você vai receber lá no teu e-mail. Então, nesse sentido, ele é muito ágil. Você terminou ali, fez o seu relatório, colocou as informações, pode pôr as publicações, ele já gera para você uma nova autorização, tá? Então, tem os seus prós e contras. E depois surgiu o CIGEM. Esse eu vou me aprofundar um pouco mais aqui, que eu acho que todos vocês já ouviram falar. Me digam aí, podem pôr no chat também. Já ouviram falar do SysBio? E agora vocês já sabem do CIGEM? Quem nunca ouviu falar de nenhum dos dois? Nunca viu o CIGEM. Eu já ouvi falar de ambos. Oi? Eu já ouvi falar de ambos. Isso. Tá? Então, de alguma forma, isso já está entrando. Aí eu fiquei pensando assim, pô, mas eu vou falar de CIGEM, né? O pessoal está fazendo ali a graduação, mas às vezes podem ter pesquisadores. Eu estou ali junto com o Jorginaldo nessa comissão da biodiversidade, porque a PR2 ela está ajudando a estruturar, né, as informações da universidade, os seus pesquisadores, né, para isso daí. Então, o CIGEM é esse sistema nacional, né, do patrimônio genético, a gente vai esmiuçar um pouco isso, e também que cortou aqui, do conhecimento tradicional associado. Porque até então você tinha diversas leis mandando você cadastrar uma série de coisas, mas, por exemplo, se você tinha uma empresa indo lá numa comunidade ribeirinha, né, ou numa comunidade indígena, e pegando o conhecimento dela, ele não precisava fazer nada. De repente, ele poderia gerar uma patente, né, e aquilo não está... foi embora, né, simplesmente. Tá? Seria mais ou menos isso. Então, agora, a pesquisa científica de todos os níveis, principalmente a básica, e essa que pode ter uma bioprospecção, né, uma aplicação industrial, etc., ela tem que ser cadastrada aqui. Tá? E isso acontece desde 17/11/2015, quando veio a nova lei. E para você se cadastrar aqui, você tem que ser reconhecido pela sua instituição. E na UFRJ, só os biólogos, pesquisadores, professores, técnicos
que vão ser reconhecidos pelo sistema. Então, o aluno da graduação, o aluno da pós-graduação, ele pode até fazer o cadastro, mas ele vai ser considerado um cadastro independente, tá? E a ideia é que você cadastre tudo, todo tipo de informação que você teve com qualquer organismo, tá? E isso eu vou tentar mostrar aqui rapidamente como que se desenvolveu. Então, aqui eu tenho como exemplo, não sei se dá para ver mais ou menos bem, é um cadastro para um artigo que saiu com 4 novas espécies de vagalumes, de lampyridae. Então, coloco um pouco do resumo daquele trabalho, tem limitações de espaço, né? Eu tenho que pôr informações de quando eu acessei isso e aonde está depositado o material, e para cada um desses organismos eu tenho que dar informação geográfica, de coordenadas geográficas, né? E isso, obviamente, tem um entrave muito grande com relação ao tempo, né? E aí vocês perguntam, por que tudo isso, né? Então, uma matéria aí que está na Folha de Londrina, que eu peguei, mas se você pesquisar, você vai ver várias reportagens sobre isso, inclusive na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, já era 6 de novembro de 1999, o IBAMA conseguiu apreender 90 aranhas, né, caranguejeiras vivas da Amazônia, que iam ser levadas para a Suíça. Tá? Então, tinha lá uma coleta lá de aranhas caranguejeiras, numa localidade de Santarém, e eles pegar essas aranhas para extrair o veneno e a produção de um fármaco. Tá? Fora isso, você tem várias reportagens de um pesquisador alemão que é preso com um monte de beija-flor, vivo ou morto, né? Lá na bagagem, fósseis, né? Vocês têm isso aí quase todo ano, todo dia, alguém fugindo do país com fósseis, né? E então, de uma maneira geral, teria que controlar isso. Obviamente, vários países estão pensando sobre isso, né? Um outro exemplo clássico, eu só estou trazendo 2 exemplos aqui, né? Um outro exemplo clássico é do cupuaçu, porque tem uma empresa do Japão, a Asahi, não sei a pronúncia, ela foi acusada de bioputaria porque ela tentou patentear os direitos, né? Tanto do cupuaçu como do termo cupulate, que é usado em todo o processo industrial do cupuaçu para tudo, né? Seja para bala, sorvete, bombons. E isso é decorrência de uma tomada de conhecimento tradicional, né, das comunidades do norte do país. Então, aí você teve diversas organizações não governamentais que saíram na luta disso, e muito tardiamente, o Ministério do Meio Ambiente, de Relações Exteriores, lá na década de 90 também, conseguiu barrar o que seria a patente disso. Mas a gente perdeu várias outras, tá? Tem vários exemplos por aí. Então, em virtude disso, é que essa lei da biodiversidade começou a ser desenvolvida, mas ela vai ser aplicada à pesquisa básica, tá? Esse que é o principal problema aqui. Então, eu tentei fazer aqui uma contraposição, sei lá, o duelo que existe, né? Porque, no meu entender, essa nova lei da biodiversidade, que é essa daí, 13123, de 2015, ela é especificamente 17 de novembro de 2015, ela é considerada uma lei pioneira mundialmente, tá? Ela está lidando com as novas regras do Brasil para o acesso ao patrimônio genético e também ao conhecimento tradicional associado. E ela vai revogar a medida provisória 2186 de 2001, tá? Que estava justamente tentando pegar esse problema da industrialização, do desenvolvimento científico, né? da aplicabilidade, da bioprospecção que você teria com produtos da biodiversidade, e não estaria envolvendo as comunidades tradicionais. Tá? Então, o duelo vem com a sistemática moderna, porque o que eu digo assim, de você utilizar dados moleculares ou morfológicos, por exemplo, para saber da relação de parentesco entre diferentes linhagens ou diferentes espécies, né? Ela estava muito bem protegida pela Resolução 21 de 2006. Ela parava integralmente qualquer pesquisa de sistemática, como eu mencionei um exemplo,
qualquer pesquisa de ecologia, de evolução e até as pesquisas envolvendo as epidemiologias. Tá? Então, você podia fazer que você não precisava de autorização de um outro órgão do governo, que é o CEGEM. Mas se você tivesse ali como Boticário, Natura, né, são dois exemplos que eu lembro aqui nacionais, que poderiam estar vendo lá um componente numa planta, né, para aplicar num produto, etc. e tal, ele teria que ter autorização prévia do CIGEM, tá? Desse Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. Tá? E aqui, a gente entende que a medida provisória ela trouxe muitos entraves justamente para pesquisa e desenvolvimento, que eu abreviei aqui, de produtos e processos com a biodiversidade brasileira. Então, ficou aquele entrave. Nós tínhamos uma resolução que nos amparava. Nessa época, eu também já estava terminando o meu doutorado, então existia aquela preocupação, né, de tudo que você está fazendo precisava de uma autorização. Saiu essa resolução na medida provisória, essa resolução 21, e a gente ficava mais tranquilo para fazer todo o nosso trabalho de pesquisa, né? Mas isso, em teoria, acabou, porque sai uma nova lei e aí existe a discussão de que ela é retroativa. Então, a informação de que eu já publiquei lá no meu doutorado, que eu defendi em 2003, ela tem que entrar de alguma forma no cadastro desse sistema novo do governo, que é chamado CIGEM. Tá? Aqui, para vocês terem uma ideia do que era essa resolução, que sempre vale a pena ver, né? As seguintes pesquisas ou atividades científicas não se enquadram sobre o conceito de patrimônio genético. Então, tem uma mudança muito importante sobre o que é patrimônio genético e que é o acesso ao patrimônio genético. Tá? Então, em 2006, as pesquisas que visam avaliar ou elucidar uma história evolutiva de uma espécie, de um grupo taxonômico, né, ou as relações desses seres vivos entre si com o meio ambiente, ou a diversidade genética das suas populações, qualquer teste de filiação, de paternidade, sexagem, análise de cariótipo ou de ADN, que visa a identificação de uma espécie ou de um espécime, né, um barcode, por exemplo, a pesquisa epidemiológica e a pesquisa que visem a formação de coleções de DNA, né, o ADN, de tecidos, de germplasma, sangue ou soro. Pesquisas científicas mencionadas nesse artigo estão dispensadas da obtenção de autorização de acesso a componente do patrimônio genético. Tá? Então, a gente vinha caminhando muito bem com isso. E aí surge, então, o CIGEM, que é esse Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado, justamente porque o Brasil precisava, de alguma forma, melhorar isso. Então, eu acho que ele melhora em alguns aspectos, piora em outros. Eu vou tentar mostrar um pouco sobre isso. Tá? Resumindo aí, eu coloquei aqui 2 períodos de 10 anos. Desde a Rio 92, que o Brasil, né, foi sede. Ele é um país consignatário, ele assina tudo que está lá. Tem o protocolo de Cartagena em 2000, que é muito importante da biodiversidade, né? Tudo está dentro da Convenção da Diversidade Biológica. Tem em 2001 essa medida provisória que está amparando a pesquisa básica, que ela não precisaria de uma autorização especial do CIGEM, que foi criado em 2002, tá? E depois você tem agora o protocolo de Nagoya, que está trabalhando toda essa informação, e o Brasil ele não ratificou. Você tem 127 países que ratificaram essa Convenção da Diversidade Biológica, os protocolos, e em Nagoya o Brasil ainda não ratificou. Tá? Isso tem sérias consequências. Esse protocolo de Nagoya, ele está discutindo tudo sobre biodiversidade, menos a pesquisa básica, diferente da nova lei da biodiversidade que vem em 2015, 5 anos depois, e tudo é patrimônio, né? Todo tipo de acesso a patrimônio está em desenvolvimento, que eu vou mostrar algumas particularidades. E um sistema que eu mostrei para vocês, que a gente tem que cadastrar todo tipo de pesquisa. Então, para ficar claro, aquele besourinho lá da régua, que o meu aluno
fez um resumo para o Congresso Brasileiro de Zoologia, ele tem que ser cadastrado, preferencialmente antes de ser publicado. Não foi publicado, né? Ele foi divulgado. Se eu tenho uma publicação dos meus besourinhos, ou a minha aluna que fez uma tese de doutorado, ou a outra que fez ou o outro que fez uma dissertação de mestrado, aquilo também tem que estar cadastrado, tá? Obviamente, se exigiu coleta, precisou do Cisbio, tá? E hoje existe uma proposta de modificação, né, nesse sistema do governo, do CIGEM. Eles vão lançar uma plataforma, o CIGEM 2.0, 2021, que, por exemplo, para quem trabalha com animais, né, você tem lá uma resolução amparando que você não precisa pôr o nome de todas as espécies que estão no teu artigo, ou no teu projeto, ou no teu resumo, ou no seu trabalho de conclusão de curso, por exemplo, tá? Mas você coloca pelo menos o nome da ordem. Então, em vez de colocar... Imagina que no doutorado eu trabalhei com mais de 1.500 exemplares de umas 20 espécies brasileiras, tá? E eu teria que colocar todos esses 1.500 exemplares lá no CIGEM. E a tese foi defendida em 2003, que eu te falei, né? Então, não tem condição, né? Não tem condição. Quer dizer, você tem uma publicação, toda essa informação está lá. Ela está disponível de alguma forma, você consegue ela até com o pesquisador. E você pode trabalhar, sei lá, tudo que você pensar, né? Seja biogeografia, um trabalho de filogenia, se você precisa de uma revisão, se precisa rever a definição das espécies, como o Mermudes colocou, né? Essa pesquisa está sendo feita. Agora, então, tem esse sistema novo, que é uma adequação, e aqui eu digo, né, que a comunidade científica está sendo ouvida, a academia está sendo ouvida, tá? Mas essa lei da biodiversidade, ela colocou quem faz pesquisa básica junto com quem está fazendo a escala industrial, por exemplo, da produção de um fármaco ou de um registro de patente, tá? Mas esse sistema ainda não saiu, ele estava prometido para novembro de 2020, e até agora ele ainda não saiu, parece que está em adequação, tá? Aqui eu esqueci a minha escala, né, de 10 anos, e aqui são um pouco mais de 10 anos que a gente tem esse desenvolvimento que se tornou, na minha opinião, um pouco do que é uma loucura, né, trabalhar com biodiversidade no país ainda, tá? Tentando elucidar algumas coisas do que eu falei. Convenção sobre a Diversidade Biológica, ela está falando principalmente sobre acesso e repartição dos benefícios gerados a partir do conhecimento que você tem da diversidade biológica. Aqui, muito claramente, tem diferenças no conceito de acesso ao recurso genético e utilização do recurso. E isso tem uma interpretação distinta na nova lei, que tudo vai ser considerado acesso, tá? E a Convenção da Diversidade Biológica trabalha com esse produto acabado, ou um material reprodutivo que está dentro disso. O protocolo de Nagoya está ajudando a criar uma confiança nos países que são provedores e usuários de recursos da biodiversidade, que ainda, né, o Brasil precisa ratificar, né, e ser um consignatário, né, ratificando como os outros 127 países, segundo alguns pesquisadores estão trabalhando. Tá? Isso aqui tem consequências sérias, por exemplo, na questão das coleções biológicas, porque a manutenção das coleções biológicas que está previsto no CIGEM, dentro da nova lei da biodiversidade, ela prevê, né, que era uma pergunta do Cléo para mim uma vez, então, eles sabem que as coleções científicas vão conseguir conquistar recursos financeiros a partir desse protocolo de Nagoya, tá? E o Brasil precisa assinar isso para a gente ter um desenvolvimento aí, né? Então, algumas definições dentro dessa minha palestra, para não ficar confusa, mas que a gente vai ter discussão. Patrimônio genético é informação de origem genética de espécies, tudo que você pensar, né? Vegetais, animais, microbianos, espécies de outra natureza, incluindo substâncias oriundas do seu metabolismo, né? Tudo isso é patrimônio genético. Você foi lá fazer uma pesquisa, foi lá dar uma entrevista, segundo alguns,
é patrimônio genético. Tem agora um workshop que a Universidade Federal do Paraná promoveu, e lá eu ouvi que existe uma discussão, né, nos órgãos governamentais dizendo que fósseis vai entrar nessa discussão, né? Então, a gente começa... Que tipo de fóssil, né? Não sei. Acesso ao patrimônio genético é toda pesquisa ou desenvolvimento tecnológico realizado sobre a amostra de patrimônio genético. Então, se eu descrevi uma espécie nova de besourinho, e eu estou dando informação morfológica, mas eu não fiz nada de molecular, é considerado pela nova lei da biodiversidade que eu estou acessando informação do patrimônio genético. Tá? Conhecimento tradicional associado, isso que eu acho que é o mais importante, que antes poderia não estar contemplado. Então, qualquer informação ou prática de uma população indígena, de uma comunidade tradicional, de um agricultor tradicional, sobre as propriedades ou usos, direitos ou diretos ou indiretos que são associados ao patrimônio genético, é uma informação que tem que estar, né, que é amparada dentro desse sistema. Outras duas questões muito importantes e que envolvem o tipo de pesquisa que a gente faz, por exemplo, na zoologia, no Instituto de Biologia, é o de remessa, que nada mais é do que a transferência de uma amostra do patrimônio genético para uma instituição que está fora do país, com a finalidade de acesso, na qual a responsabilidade sobre a amostra é transferida para aquela instituição destinatária. Então, eu vou dar um exemplo claro disso. Eu preciso de material para comparar que esteja lá no Museu dos Estados Unidos, no Smithsonian, por exemplo, no Museu Britânico na Inglaterra. Tá? Aí eu recebo essa amostra, estudo, né? E agora eu posso remeter parte do material que eu tenho na coleção biológica para um pesquisador lá fora estudar. Então, ao fazer esse trâmite, né, que seria simplesmente colocar numa caixinha do correio, fazer uma doação, eu estou fazendo essa transferência do patrimônio. Obviamente, a instituição lá fora tem que assinar uma série de papéis, que eu vou tentar mostrar aqui rapidamente. E isso gera uma barreira muito grande, porque muitos não entendem que estão fazendo acesso ao patrimônio genético. Eu também concordo que nem sempre a gente esteja fazendo, mas você está gerando uma informação da biodiversidade, então isso é um patrimônio. Então, essa remessa ela tem que estar cadastrada no CIGEM como seu projeto de pesquisa ou como a sua publicação, tá? O envio da amostra é diferente, eles separaram isso. Então, a remessa, eu devolvi material, ou eu mandei material brasileiro para o exterior, ele vai ficar definitivamente depositado no exterior, eu tenho que fazer a assinatura de uma série de termos que aquela instituição vai ficar responsável pela informação de patrimônio genético brasileiro que está depositado lá. Tá? Agora, se eu faço um envio de uma amostra, de um tecido, por exemplo, ou de um produto de PCR do meu besourinho para Macrogen na China, a legislação considera que eu estou fazendo um envio de amostra. E daí ele vai ser enviado, né? Contém informação do patrimônio genético, vai servir lá para uma prestação de serviço, por exemplo, para fazer o sequenciamento de algumas sequências que eu tenho lá extraído, feito lá no exterior, na China, como eu coloquei como exemplo, e como parte da pesquisa do desenvolvimento tecnológico, na qual a responsabilidade sobre a amostra de quem realiza o acesso no Brasil. Então, extraí a perninha do besouro, fiz todo o processo, peguei o meu produto de PCR e mando para a Macrogen. Né? A Macrogen foi uma das primeiras instituições que ela já fez na papelada uma documentação, uma declaração de que aquilo que ela trabalhou lá e ajudou a sequenciar e te mandou a informação dos genes, a sequência gênica, aquele material ele vai ser destruído. Então, caracteriza um envio de amostra e não uma remessa, porque esse material não fica depositado lá na instituição. Tá? Quando eu trabalho com condições in situ, né, que são as condições em que o patrimônio genético existe no ecossistema e habitat natural, e no caso de espécies domesticadas ou cultivadas, em meios onde naturalmente tenham desenvolvido suas características distintivas próprias, incluindo as que formam populações espontâneas. Né? Então, eu tenho lá condições in situ e as condições ex situ, que são condições em que o patrimônio genético é mantido fora do seu habitat natural, por exemplo, coleções científicas, né? Ou bases de coleções científicas como o CRIA e o CIS-BBR. Tá? E condições em sílica, quando eu tenho informação do patrimônio genético, por exemplo, que eu acessei lá do GenBank.
e aquilo é uma espécie brasileira, eu tenho que fornecer essa informação no cadastro do CIGEM. Tá? A outra questão, o outro conceito que eles trabalham é o de repartição de benefícios, que eu tinha falado, isso vem desde a Rio 92, né? Então, seria a divisão dos benefícios provenientes da exploração econômica de produto acabado, o material reprodutivo desenvolvido a partir do acesso a patrimônio genético ao conhecimento tradicional associado. Tá? E um entendimento que nós temos hoje, que isso também desenvolveu e que está lá, né? O Cléo acho que ainda está aí, onde você está trabalhando o cadastro, né, do seu... Né, Cléo? Você está trabalhando o cadastro, aí ele viu lá, ô, Mermudes, lá no CIGEM tem um negócio de coleção, para que é? Eu falei, não sei, se tiver editais, eles vão pedir para que a sua coleção esteja cadastrada, perdão, alguns editais específicos, né? Mas foi recentemente participando, como colaborador, coordenador, né, de Curculionoida no catálogo taxonômico da fauna do Brasil, que ele vai ter a sua parte migrada ali, junto com o pessoal do botânico, né, que já tem um desenvolvimento muito grande, para quem já conhece do Flora Brasiliensis, etc. e tal, a informação das coleções da botânica, eu sempre considero que elas estão muito à frente da zoologia, né? Eu já vi a informação de pesquisadores, então, que já estão disputando ou pleiteando essa repartição de benefícios que foram gerados a partir de produtos, né, que determinados países conseguiram fazer com a bioprospecção. Então, de alguma forma, tem uma volta desse recurso. E um retorno disso vai ser para as coleções científicas. Tá? Algumas discussões que eu queria promover aqui nesse encontro que não há dúvidas de que o Brasil é um pioneiro, né, nessa questão da lei da biodiversidade, mas, obviamente, é uma lei que não atinge a pesquisa com humanos, isso porque a legislação com pesquisa científica, né, ou desenvolvimento tecnológico que envolve alguma coisa humana é uma outra legislação. Um entrave muito grande que eu vi, por exemplo, da professora pesquisadora Manuela Silva, da Fiocruz, que, se vocês pesquisarem na internet, tem muitas informações. Ela também é da Câmara Setorial da Academia, onde tem as discussões com a nova lei. Ela é da Sociedade Brasileira de Microbiologia também. Ela lembrou que o Brasil não publica espécie nova de bactéria há pelo menos 3 anos, porque as revistas científicas e os editores bloquearam qualquer informação de espécie nova de bactéria no Brasil por causa da nova lei. Então, tem toda uma exigência de cadastro. Então, o meu medo é se essa esfera de exigência no exterior cair, por exemplo, na zoologia, na botânica do Brasil. Tá? É óbvio que essa lei ela tem ela dimensiona, né, a discussão de conservação, quando você está envolvendo patentes, né, repartição de benefícios, conhecimento tradicional associado, como eu tentei exemplificar aqui. Né? Existe, no Ministério do Meio Ambiente, discussões sobre essa lei. Né? São reuniões ordinárias de câmaras setoriais, que envolve, por exemplo, representantes de vários setores da sociedade, por exemplo, das indústrias, da academia, tá? E eles lá vão discutir várias questões que entram lá em datas, em agendas, né? Então, por exemplo, o manual do CIGEM, né? Instruções normativas que estão fazendo alterações na lei, lista de espécies que estão introduzidas em território nacional, que são consideradas exóticas, por exemplo, informação que você produzir com um pardal, você não teria que cadastrar, tá? Mas se essas linhagens são brasileiras, comprovadamente brasileiras, você vai ter que cadastrar. É o mesmo, por exemplo, que você receber, né, cepa de uma bactéria ou de um micro-organismo de outro país, mas você está lá na sua placa de Petri, né, eu não sou microbiólogo, me corrijam se tiver algum erro básico aí. E eu estou ali desenvolvendo outras cepas, mas eu estou no Brasil, no laboratório de pesquisa do Brasil, seja lá numa indústria ou seja na universidade. Aquelas novas cepas, aquelas novas linhagens, são patrimônio da União, tá?
Em resumo, que eu vou tentar colocar aqui para fechar, né? Acho que dentro do tempo esperado aí, tá? ICMBio, né, dentro do MMA, ele autoriza a coleta de material biológico com o Sisbio. Então, o sistema que ele tem, que você tem que cadastrar para ter autorização, você faz sua pesquisa. Tem algumas semanas que eu aprendi que todo material zoológico, ele precisa de uma autorização. Se você for fazer coleta dentro ou fora de unidades de conservação, tá? Então, às vezes, você está ali trabalhando, né, em entomologia 1, né, o aluno sempre, professor, encontrei esse inseto aqui, né? Em teoria, ele não está apto a coletar, porque ele precisa, sendo material zoológico, ele precisa de uma autorização do Sisbio, tá? Isso é diferente, por exemplo, da botânica e da microbiologia, que eles podem coletar sem autorização, fora de uma unidade de conservação. Obviamente, como eu já falei, se é uma unidade particular, como a régua estadual, né, o municipal, você vai precisar de uma autorização dos órgãos locais, tá? O CIGEM, desde 2002, né, é um conselho de gestão do patrimônio genético, ele está cuidando do acesso e do desenvolvimento, por exemplo, de fármacos, de substâncias químicas. Um exemplo que eu dou, né, da pesquisa lá com os meus besourinhos na régua, uma informação de comportamento que eu gere para essas espécies, tá? Ou mesmo um trabalho de divulgação científica, de extensão universitária, como guias da conservação, segundo vários pesquisadores, segundo vários estudiosos novos aí da lei, você tem que cadastrar. Se eu der uma entrevista e eu falar de uma espécie lá de passálide, eu tenho que cadastrar essa informação, tá? E aí, né, que a gente vai gerar discussão, ou outro tipo de discussão. A orientação técnica número 5 tem várias orientações técnicas que estão aprimorando o sistema da nova lei, né? Então, envolve pelo menos CIGEM 2, que ainda não saiu, que está relacionado ao registro de atividade de pesquisa, ou simplesmente do meu projeto. Eu vou lá e falo, eu tenho um projeto que envolve pesquisa com besouros, com coleóptera. Eu vou cadastrar isso simplesmente, né, como uma necessidade, mas eu não preciso cadastrar todas as espécies que eu estou trabalhando. E depois eu vou precisar registrar tudo que eu publiquei, tudo que eu apresentei no congresso, né? Tudo que foi defendido, apresentado, toda a escala que vocês pensarem. Esse problema de escala da produção científica, vamos dizer assim, da produção acadêmica, eu acho que deveria ser retomado discussão junto com as câmaras setoriais no Ministério do Meio Ambiente. Tá? Hoje, você como zoólogo num laboratório, né, que você depende de mandar material para o exterior ou receber material por exterior, pensando em remessa, que esse material vai ficar retido lá numa instituição do exterior, você não pode fazer sem um cadastro no CIGEM, tá? E para fazer esse cadastro, você precisa de alguns documentos. Eu vou falar um pouquinho à frente aqui para terminar. Dentro da resolução 10, né, a proposta de você relacionar a publicação de taxonomia, filogenia e epidemiologia. Então, você vai fazer aquele cadastro só da ordem, por exemplo, quem trabalha com animais não precisaria até espécie. E a resolução número 13, por exemplo, prevê um cadastro mais simplificado se você trabalhou com informação que está no GIMBank, por exemplo, de espécies brasileiras, tá? Só um pouquinho que ele travou aqui. Estão me ouvindo ainda? Estamos sim. Estamos sim. Tá. Tudo certo. Então, essa remessa que eu estou falando, ela vai precisar, né, do cadastro CIGEM, obviamente, da plataforma nova, de um TTM, guia de empréstimo, que o professor pesquisador, né, vai ter que fazer. O pós-graduando, por exemplo, não, tá? Se você tiver pesquisa com estrangeiros que venham coletar no Brasil, tá? Eles vão precisar estar cadastrados no CNPq, autorizados pelo Sisbio, e depois cadastrado no CIGEM também. Então, existe
exige parcerias com instituições brasileiras, você tem que assinar esse acordo. No caso, a FRJ já está preparando isso, né? Principalmente para desenvolvimento da remessa, mas para a remessa, e do envio já está pronto. Instituição brasileira, né, tem que fazer um cadastro CNPq e SIGEM. Estrangeiro tem que ter associação com as instituições brasileiras, com pesquisador no Brasil. Então, hoje, por exemplo, se eu quiser desenvolver um projeto no Peru, na Bolívia ou na Colômbia, é da mesma forma. Eu tenho que ter uma associação, o meu projeto tem que ter um pesquisador de lá associado, e o mesmo vale para cá. Tá? Quem é estrangeiro, está fora do país e quer desenvolver uma pesquisa no país, ele tem que ter associação com um pesquisador brasileiro. Tá? A Solução, uma instituição única para cadastros de estrangeiros, que está dentro de uma opção do CIGEM 2 e talvez uma migração, né, da informação que existe com o Lattes, que é uma plataforma muito obsoleta hoje, né, com o CIGEM, que isso está em desenvolvimento, em discussão, mas a gente ainda não tem CIGEM 2. Tá? Outras notícias importantes, né, que eu vejo, por exemplo, no site da FAPESP: Lei Brasileira da Biodiversidade precisa se adequar ao Protocolo de Nagoya. Um dos entraves mais importantes é que o Protocolo de Nagoya não prevê nada dessa pesquisa básica que eu estou fazendo, que eu estou realizando, como geradora de recurso, né, para o país. Então, eu publico uma espécie nova, eu imagino, de besouro, eu imagino que eu vou ganhar muito dinheiro se eu ganhar citações, né? Para cada citações ou utilização do nome que eu dei para a espécie que eu ajudei a definir, eu poderia ganhar um royalty, né? E aí, depois eu teria que repartir isso, tá? Então, o Brasil precisa se adequar a isso. Tem umas questões mais profundas ainda, acho que precisam melhorar. Outra discussão que tem nesse slide, que ficou muito ruim, são de trabalhos que já estão mostrando o desenvolvimento desse tipo de lei, né, de proteção das informações do patrimônio genético em outros países. Então, um pesquisador brasileiro, ele não tem como fugir, né? Se eu falar para vocês, eu não vou parar com tudo aqui, não vou estudar mais espécies do Brasil por causa dessa legislação. Aí eu vou estudar espécies, sei lá, do Camboja. Mas lá no Camboja já tem alguém discutindo no nível governamental uma lei de amparo desse tipo. Tá? Então, não vou ter como fugir. A hora que publicar os besourinhos do Camboja, eu vou ter que prestar contas, está associado a um pesquisador estrangeiro. Esse gráfico aqui, ele tenta dar uma ideia da quantidade de informações, são um grupo de pesquisadores, né, do exterior, eles estão mostrando que os pesquisadores brasileiros eles estão usando a informação, né, de patrimônio genético de outros países. Então, não tem jeito, quer dizer, tudo isso poderia estar disponível para a gente utilizar. Tá? Eu vou fechar aqui com alguns recursos que eu coloquei na forma de link, mas posso copiar e colar agora para vocês. Todo o portal da Fiocruz tem muita informação de acesso. Eu não coloquei aqui, mas a Agência de Inovação da FRJ está trabalhando nisso, mas como existe uma migração do site, eu não coloquei o link aqui porque eu não tenho, que a TICO FRJ está trabalhando. Você pode pesquisar lá várias palestras da professora, pesquisadora Manuela da Silva, da Fiocruz. Ela com outros pesquisadores, professores, estão ajudando a elucidar essa lei aí, né? Tem palestras aí de mais de 5 anos ajudando a elucidar essas questões e acho que a gente tem algumas melhoras, tá? E para quem você quer aprofundar, tem uma palestra, é um mini curso de 2h30 que eu achei recentemente, muito didático, tá? Do professor Leonardo Carvalho, da Universidade Federal do Piauí. É só colocar lá a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2021, pesquisando a biodiversidade brasileira, entraves e oportunidades. De uma forma muito didática, ele vai se aprofundar em todo esse componente histórico e a necessidade, né, dessa discussão. Bom, mais uma vez, obrigado pela atenção de cada um de vocês. Desculpa aí por onde eu fui, né? Tentei fazer um esquema, mas eu já estou achando que tem alguns pontos que não são bons, é difícil, mas o que eu gostaria muito, que eu acho que a gente aprende melhor, as ideias, né? Discussões, exemplos
que a gente poderia estar discutindo aqui. Então, Eduardo,